Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ferdinando Scremin e trago aqui nesse bloco temas recorrentes em concursos públicos relacionados ao tema órgãos, agentes, servidores públicos. A primeira dica, eu acho que a dica mais importante em direito administrativo, é depois que você decidir a sua carreira, encontrar qual é a lei aplicável a ela, nas relações entre os servidores, entre os agentes públicos e a administração. Por exemplo, se o seu concurso é o dos Correios, você precisa ler o Estatuto dos Correios. É a lei que rege a carreira, que diz respeito a muitas questões importantes nesse trato do dia a dia. Se a sua área é federal, e aí estou falando da União, das autarquias, fundações públicas federais e também de todos os órgãos da União, incluindo aí o Poder Legislativo, Poder Judiciário, Poder Executivo, é claro que a lei de regência é a 812 de 90. É o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Ela usa o termo civis para excluir os militares que têm um regime disciplinar e administrativo próprio. Tudo bem? Então, a primeira coisa, professor, eu vou fazer um concurso, mas ela é para a prefeitura tal, X. Beleza, você tem que ir atrás, então, de qual é a lei municipal que estabelece o Estatuto dos Servidores Municipais naquela localidade. Como é que eu faço isso? Bom, normalmente, na Câmara de Vereadores, você consegue com alguma facilidade, ou no setor. Algumas prefeituras têm o setor de legislação também. Então, você também pode conseguir lá no Paço Municipal, na sede da prefeitura. Beleza? Alguns municípios disponibilizam na internet. Também é uma outra possibilidade. Professor, em termos de banca, o que o senhor sugere? Bom, vamos lá. Novamente, no âmbito federal, nos concursos federais, a banca, na minha opinião, que tem a maior amplitude de questões a respeito da 812, sem sombra de dúvidas, é a Fundação Carlos Chagas, é a FCC. Por quê, professor? Pelo histórico da banca. Eu fiz muitos concursos organizados pela Fundação Carlos Chagas. Passei em alguns, reprovei na maioria, normal. E principalmente nos anos 2000, ali no começo dos anos 2000, 2001, 2002, até 2010, a Carlos Chagas é quem organizava a maioria desses certames, incluindo ali os tribunais, que era a minha área de interesse. E aí? A gente estuda, né, do jeito que dá. No começo dos anos 2000 ainda não existia a plataforma do Que Concursos, então a gente estudava por PDF impresso da internet, estudava por caderno que o colega conseguia montar. Era tudo ainda muito artesanal, incipiente. Mas foi um aprendizado muito grande estudar por questões. Então, como a banca do momento era a Fundação Carlos Chagas, é natural que você encontre uma gama de questões, um cadernaço de questões da banca FCC. Professor, mas a minha banca é a Sebrasp? É outro estilo. Então é claro que você vai filtrar e vai pegar as questões da Sebrasp e vai se debruçar na banca Sebrasp para o seu certame. O que eu quero dizer é o seguinte: se você quiser questões mais variadas, eu acredito que a FCC é a tua melhor opção. É a sua melhor opção, porque acho difícil um tema da Lei 812 que não tenha sido cobrado pela FCC. Tão grande é a amplitude dos concursos que ela cobriu e fez questões. Então, é a tal da experiência, né? A FCC fez muitos concursos e tem muitas questões. Mas é claro, isso para quem está começando. Para quem já está focado numa carreira, focado em algo específico, evidentemente que vai procurar as suas especificidades. Vai estudar pela banca do concurso, vai estudar pela carreira escolhida. E por falar em carreira, em concurso, em banca, em ano, vou lembrar ou relembrá-la dos filtros que a plataforma do Que proporciona. Vem comigo. Aqui, ó. Quando você abre a plataforma do Que, você tem lá concursos, questões, tá bom? Você clica em concursos e em questões dentro da sua mesa de estudos. Aí você pode pesquisar primeiro aqui em questões objetivas, olha aqui em cima, ó, logo embaixo de questões de concurso, logo abaixo aqui,
Você tem questões objetivas ou questões discursivas. Isso é muito bacana também, porque o Q tem essa possibilidade de estudo também por questões discursivas, e aí você encontra inclusive ferramentas como treinador, raio-x, desempenho, questões, e é muito legal essa parte das discursivas. Mas nós vamos ficar aqui nas questões objetivas. Então você pode pesquisar por uma palavra-chave. Por exemplo, você clica lá em princípio da proporcionalidade. Aí você clica aqui na lupa e por essa palavra-chave a plataforma vai filtrar nada mais, nada menos do que 1.375 questões só do princípio da proporcionalidade. Isso tem a ver com direito administrativo? Isso não é constitucional? Tem tudo a ver com direito administrativo. Tanto que ela foi cobrada, essa matéria, esse assunto, na prova de 2023 de delegado de polícia de São Paulo. A respeito do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, e lá dentro da supremacia vai falar da proporcionalidade, né? Vai falar da proporcionalidade. Beleza? E aí, todas essas questões, não significa que o item tratado seja o correto, não é isso, tá? Mas todas as questões que vão aparecer têm relação com o princípio da proporcionalidade. Tem muita coisa aqui em direito administrativo. Voltando aqui, subindo aqui, vamos tirar então, vamos limpar o filtro. Como que eu limpo o filtro? Vem aqui, em filtrar por, clica no X. Aí a gente vai fazer um novo filtro. Vem aqui em disciplina e vamos colocar ADM, ADM de administrativo. Prontinho, tá aqui, direito administrativo já é o meu primeiro filtro. Aí eu posso escolher também um assunto. Vamos lá, para agentes públicos. Está aqui, agentes públicos e Lei 8.112. Aí eu posso escolher a banca. Quantas bancas eu posso escolher, professor? Quantas você quiser. Olha aí, são dezenas, centenas de bancas, aqui eu diria dezenas, né? Então vamos colocar aqui FCC, você já achou, Vou colocar FCC, e a respeito desse assunto, eu posso escolher também a instituição que fez o concurso, né? Foi a BIM, foi a DAPAR, fez o concurso para quem? Prestou o concurso para qual órgão, para qual entidade? Foi uma agência reguladora? Foi a AGU? Foi uma Assembleia Legislativa? Municípios, Bacen, BH Trans, CAD, Câmara de Vereadores? São muitas possibilidades aqui. Se você colocar TJ, vai aparecer os tribunais, e aí todos os tribunais. Se você colocar TRF, todas as 5 regiões, é muito bacana. Eu não vou colocar nenhuma instituição não, e também não vou colocar ano, porque eu não quero trocar os anos aqui. Você pode escolher as questões mais recentes, por exemplo. Eu quero resolver hoje questões só de 2024, ou dos últimos 5 anos. Beleza. O concurso, pessoal, tem sempre essa questão da pendularidade, tá? Ele cobra a novidade, mas ele cobra o clássico também. Então é por isso que você não pode só estudar o clássico e esquecer das atualidades, das novidades legislativas e jurisprudenciais. Por outro lado, tem gente que comete o equívoco de só ler o que está agora na internet, mas esquece dos conceitos, esquece do clássico e aí perde questões. Então o ideal é o equilíbrio entre os conceitos fundamentais, entre a base da matéria e a novidade. Beleza? Então eu não vou colocar aqui nenhum ano de filtro, porque eu quero mostrar para vocês todas as questões. Tá? Eu só vou excluir anuladas e desatualizadas. Isso aqui eu recomendo. Tá? Exclua as anuladas e as desatualizadas. Aí você vai perceber aqui embaixo que a aba filtrar como já tem todos os filtros que você escolheu. De modo que se você não quiser, não quero mais FCC, agora eu mudei. Basta você vir aqui e clicar no X, que ele já vai eliminar essa banca. Então você consegue trabalhar esses filtros, incluindo e tirando, tá? Para tirar, basta clicar no X. E para incluir, você volta aqui nas abas e seleciona. Aí você clica em filtrar e ele vai dar a quantidade de questões que nós temos da FCC. 1.000
357 questões só sobre Lei 812. É muita coisa, não é, gente? É muita coisa. E aí ela começa falando aqui na questão número 1, ó. Considerando o regime jurídico aplicável aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações, regulado pela Lei 812. Aí fala do direito a horário especial. Quem tem direito a horário especial? E aí, quando você pega uma questão dessa, você já começa a ver as pegadinhas. Por quê? Ele traz hipóteses de compensação de horário, quando precisa compensar o horário e quando não precisa, e hipóteses de horário especial de trabalho. Então não basta só saber quem tem o horário especial de trabalho garantido em lei. Além disso, precisa saber essa questão da compensação. Porque tem casos em que a lei fala, ó, você tem direito a horário especial e não precisa compensar. O que é compensar? Trabalhei 1 hora a menos, amanhã eu trabalho 1 hora a mais. Isso é compensação. Beleza? É, digamos assim, um acerto de contas. Tem hipóteses que a lei diz, precisa compensar. Se faltou ontem, compensa hoje. Tem hipóteses que não. E uma das hipóteses que não precisa compensar é essa do filho com deficiência, né? Do filho com deficiência, do filho ou dependente com deficiência. É a letra E ou letra E. Quem tem cônjuge, filho ou dependente com deficiência, quando comprovada a necessidade, claro, né? Às vezes não há necessidade, mas havendo essa necessidade comprovada por junta médica, não precisa compensar o horário. Então, quem tem o filho, o cônjuge ou dependente com deficiência e essa necessidade de estar com o filho, de cuidar do filho, é comprovada por junta médica, faz horário especial e não precisa compensar. As outras hipóteses vão confundir as coisas. Beleza? Quando tem compensação, quando não tem, são hipóteses que a banca troca as opções. Então, esse é um exemplo de como você vai estudando o tema, uma questão de 2024 da banca FCC. Beleza, professor? Mas eu quero limpar o filtro. Então, você vem aqui, ó, tem limpar. Limpou o filtro, beleza, já não tem mais nada. E aí você pode novamente trabalhar essa opção dos filtros e acertar as questões. Eu digo isso, pessoal, porque o estudo para concursos requer, evidentemente, que você tenha, além de disciplina, além de muita força de vontade, um direcionamento, uma técnica voltada às questões que você vai ter que resolver e enfrentar. Isso aí não é receita de bolo, não é nada disso, não é coaching, não é nada. Isso aí é o óbvio do elementar, do trivial, do ululante, né? Saber usar os filtros da plataforma ajuda a direcionar o estudo e a melhorar o seu desempenho. Tá bom? Então, nesse assunto de temas recorrentes dentro da Lei 812, eu quero mostrar para você alguns pontos importantes que estão no seu PDF. Isso mesmo, no PDF na plataforma. Aqui eu vou mostrar em formato Word, porque evidentemente nós estamos tratando da nossa aula e aí eu preciso assinalar algumas coisas. Então, óbvio, tema importantíssimo, porque se você quer trabalhar para a administração pública, você tem que conhecer as estruturas, os direitos e principalmente os deveres inerentes ao exercício das funções públicas. Vamos lá. O professor foi técnico da Justiça Federal, do Poder Judiciário da União. É claro que eu tinha que conhecer a Lei 812, porque é ali que se encontram os direitos, os deveres, as atribuições do cargo, como que funciona o estágio probatório, quais são os critérios de avaliação. Então, o início de tudo começa não só pela Lei 812, que ela está aqui, mas também pelo artigo 37 da Constituição Federal. Importantíssimo, tá bom? Importantíssimo você ler o artigo 37, porque ele trata exatamente dessa parte da administração pública. Lembrando aqui que a Lei 812,
é o regime jurídico, é o estatuto que rege os servidores públicos civis da União, tá bom? Cuidado com essa técnica, com esse detalhe aqui, servidores públicos civis, tá? Os militares têm regime próprio. E se aplica a quem? A União, às autarquias e às fundações públicas federais. Esse era um jeitão que eu tinha de estudar. Eu sempre ia assinalando as coisas. 1, 2, 3. Eu sempre fazia isso. Eu riscava bastante, sublinhava bastante, fazia seta. É meu jeito. O meu cérebro funciona bem quando eu faço links, quando eu faço pontes entre os conteúdos, quando eu lembro de alguma coisa do constitucional, por exemplo, que tem a ver com administrativo, eu já faço uma setinha, já faço uma referência. É o jeito que eu gosto de estudar. Então, meus PDFs sempre foram muito anotados, muito coloridos e principalmente, né, muita coisa que eu escrevia. Você sabe que quando a gente escreve, a gente aciona uma outra parte da memória. Então, além da leitura, além da visualização do PDF, além da escuta e da participação aqui nas videoaulas, é importante que você escreva, ainda que pouco, né? Porque hoje a gente não precisa ficar fazendo resumo mais, já está tudo mastigado. Na minha época eu tinha que fazer resumo, hoje não precisa mais. Então é importante que você faça essas breves anotações, porque isso está ativando uma outra área do cérebro. Isso quem nos ensina é a psicopedagogia. E aí, quanto mais sentidos, visão, audição, até o olfato às vezes, quanto mais sentidos você agregar ao conhecimento, melhor vai ser a apreensão da matéria. Beleza? Então apreenda pelos sentidos. E aqui eu mostro também que a banca com maior número de questões é a FCC. Olha aqui, eu inclusive deixo isso bem claro, FCC, né? Evidentemente que atual, se você pegar o contexto, você vai achar CESP e SEBRASP em números absolutos. Mas eu digo assim, historicamente, quem deu o grande start foi a FCC. Hoje já não tem mais aquele protagonismo que teve no passado, né? Então a CESP passou, CESP e SEBRASP passou a FCC, isso é verdade. Então eu faço essa pequena correção, é verdade. Mas historicamente, no início dos anos 2000 ali, a FCC dominava. Depois veio a FGV muito forte, né? Hoje inclusive com a OAB, e por último a VUNESP. Beleza? Mas até a VUNESP já ultrapassou a FGV. E historicamente, a Carlos Chagas tem esse banco de questões que eu reputo formidável sobre a matéria. E aí eu lembro que nessa parte de agentes públicos, você precisa dominar as classificações. Eu trago aqui a classificação quinária do mestre Eli Lopes Meireles, que divide os agentes públicos em políticos, administrativos, honoríficos, delegados e credenciados. Está aqui, ó. Viu como eu já vou anotando? Ó, o meu jeito de estudar, né? Lembrar do conceito de funcionário público para fins penais, aí você já vai fazendo a ponte, lembra que eu falei? Ó, já faz uma setinha lá. Onde que está o conceito, professor, de funcionário público para fins penais? 327 do Código Penal, artigo 327 do Código Penal. Quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função. Até rima. Quem, embora transitoriamente, por um determinado período, entre o temporário, ou sem remuneração, a pessoa está lá como voluntário, está ganhando nada, mas é funcionário público para fins penais. Se estiver fazendo coisa errada lá, pode responder criminalmente. Mesmo sem remuneração. Então, os voluntários entram, o estagiário entra. Por quê? Porque ele está ali, né, exercendo um munus público perante a administração. Beleza? E aí, além disso, diferenças entre cargo, emprego e função, isso é importante, a natureza do vínculo, né? O cargo estatutário, o emprego CLTista, lembra de emprego, lembra de CLT, e a função pública, essa especificidade, o que é efetivamente exercido, não é mesmo? E eu coloco todos esses detalhes aí, como também trago as diferenças entre cargo efetivo, vitalício e
comissionado. Lembrando aqui que o comissionado é de livre nomeação e exoneração. Pode ser nomeado e exonerado a qualquer tempo, beleza? O efetivo ele goza de estabilidade após o estágio probatório. E o vitalício é um plus, é algo a mais. Dado pela Constituição algumas carreiras de Estado, como por exemplo a magistratura e o Ministério Público, para proteger essas carreiras e dar-lhes independência. E aí na sequência eu trago assuntos que vêm sendo cobrados pelas bancas. E aí evidentemente que temos súmulas, né, excesso de prazo, no PAD, no processo administrativo, só gera nulidade se tiver prejuízo, né, as coisas básicas aqui que vêm sendo cobradas pelas bancas. Né? Não há óbice, não há proibição que o aposentado compulsoriamente permaneça no comissionado que ele já estava, não é? Por quê? Porque o comissionado ele é de livre nomeação e exoneração, que eu acabava de falar aqui, ó, mais uma vez, só que em outro sentido a banca vem cobrando. A diferença também de comissionado e função de confiança, né? A função de confiança é só para quem é da carreira. Então vamos lá, eu tenho uma função de confiança lá no fórum, eu só posso escolher quem já é servidor público para ela, para quem já é do quadro. E o cargo em comissão? Cargo em comissão qualquer um, tá bom? Evidentemente, eu não posso nomear parentes que estão proibidos pela súmula vinculante número 13, até o 3º grau. Aí não, né? Aí não. Mas eu posso chamar gente de fora. E também as exceções à súmula vinculante número 13 costumam ser cobradas, como por exemplo os cargos de natureza política. Então você sabe que em alguns municípios a mulher do prefeito é a secretária de assistência social. Por que ela pode? Porque é considerada pelo Supremo uma exceção. Isso ainda está em discussão, isso ainda tem divergência, inclusive no próprio âmbito do Supremo Tribunal Federal. Né? Há ministros que discordam dessa exceção, mas ela ainda prevalece, ainda prepondera a ideia de que seria uma exceção. Tá? Outro ponto importantíssimo, então, função de confiança só para quem é do quadro, não é? Só para quem já está ali na administração sendo servidor público. E o cargo em comissão qualquer um, desde que não tenha nepotismo. Tá bom? Estágio probatório, a emenda 19 mudou para 3 anos. Cuidado, aqui é 3 anos. Mas a redação da Lei 812 continua com a redação antiga. Então, cuidado com isso. Tá, pessoal? Cuidado com isso. E aí eu vou trazendo aqui para vocês os temas de repercussão geral, que também é importante você estudar, beleza? E aí eu vou trazendo cada pegada que as bancas individualmente mostram. Aí eu falo da FGV e depois você vai ver aqui a FCC, o que cada banca gosta de cobrar e qual tem sido a tônica, o tônus das bancas. Aqui coloco também CESP e SEBRASP, as principais dentro desse assunto. Valeu? Com isso nós concluímos esse assunto, esse bloco. Não deixe de ler o PDF e, sobretudo, resolver muitas questões. Um abraço.